Turma do oitavo ano. Vamos agora para as orientações da aula 12. Na aula 12, vocês vão estudar as figuras de linguagem. Algumas figuras de linguagem, né? Que são várias. Aí eu selecionei para vocês verem na aula 12 a figura de linguagem metáfora, a comparação e a metonímia. A atividade vale 5 pontos. Aí nessa atividade vocês terão que ler o conteúdo sobre as figuras de linguagem, metáfora, comparação e metonímia, que está no livro de português de vocês, da página 45 a 47. Tem a explicação de cada uma. Aí assistir a videoaula, no caso essa que eu estou gravando. Depois vocês vão escrever no caderno e resolver da primeira à quinta questão, da página 45. Quando vocês concluírem, vocês vão postar a foto da atividade aqui embaixo, na atividade. Não tem seus trabalhos. Se anexa. Até o dia 7, porque é um conteúdo que vai estar na prova, viu? Que vai ser sexta-feira a prova, dia 8. Agora eu vou explicar um pouco sobre as figuras de linguagem. Primeiro, vocês precisam compreender a diferença entre denotação e conotação, que é o sentido denotativo e o conotativo das palavras. Na denotação, pessoal, a palavra ela tem o seu significado restrito, ou seja, não é amplo, não tem muitos significados. Você fala e a gente vai compreender aquele significado padrão daquela palavra. Ela tem o sentido comum do dicionário, é aquele significado do dicionário. É usado de modo automatizado e as pessoas vão compreender o que ela significa e faz parte da nossa linguagem comum, que eu chamo de sentido denotativo, é aquele padrão da palavra. Agora o conotativo, que é a conotação. A palavra ela tem um significado amplo. Você pode falar uma expressão e cada pessoa entender de uma forma. Tem uma variação. Os sentidos vão extrapolar o sentido comum daquela palavra. Ela é usada de modo criativo. Você cria expressões que a gente chama de sentido figurado, né? Afinal, nas figuras de linguagem, a gente vai estudar o sentido figurado daquelas palavras ou expressões. E é uma linguagem rica e expressiva, porque ela dá outros sentidos às palavras. E o que são figuras de linguagem? É um recurso expressivo, ou seja, de expressão, que é o emprego de palavras ou expressões no sentido figurado, não é aquele sentido literal, o sentido real da palavra. Você dá outros sentidos a ela que a gente chama de sentido figurado. Pronto. Aí as figuras de linguagem são várias. Para esta aula, e vai ser um conteúdo que está na prova, eu selecionei 3 figuras de linguagem. A primeira, metáfora. É quando a gente usa uma palavra, uma expressão que produz sentidos figurados por meio de comparações implícitas, que não estão escritas. A gente percebe que é uma comparação. Por ela, o autor apresenta uma forma bastante pessoal, subjetiva de ver a realidade. Vamos ver um exemplo. A melancia é a baleia do verão. Citação de Pablo Neruda. Está grifadinho aqui, ó. Melancia é a baleia do verão. Melancia e baleia foi feito a referência. Então, no caso, a gente percebe que tem uma comparação. Não tem uma palavra indicando que tem uma comparação. Mas quando eu digo que a melancia é a baleia, tem alguma semelhança, né? Então tem até aqui a imagem. Está comparando talvez o tamanho, né, da baleia com a melancia. Então metáfora é uma comparação em que não fica
não tem uma palavra indicando que é uma comparação, como, parece. A gente afirma diretamente. Melancia é a baleia do verão. Que é muito parecido com a comparação, que é outro que a gente vai ver. Ó. Melancia está sendo relacionada com baleia e tem sentidos e significados misturados. O significado de baleia com melancia. A metáfora é o resultado de uma relação entre termos. A gente vai comparar, mas não é de uma forma direta, colocando uma palavra que indica que é comparação. Vamos ver aqui outro exemplo. O tempo é como um fio. Essa figura de linguagem é uma comparação. Por quê? Porque tem a palavra como, que a palavra como indica que a gente está comparando algo. Já a metáfora não, pessoal. A gente afirma o tempo é um fio. Você está usando uma metáfora que você afirma que o tempo é um fio. No caso, seria tá no sentido de que o tempo passa muito rápido, né? Muito curto. Agora, quando você usa o tempo é como um fio, eu chamo essa figura de linguagem de comparação. O tempo é um fio, é uma metáfora. Então, a diferença de metáfora para comparação é que a comparação tem uma palavra que indica que está sendo comparado dois termos, no caso, tempo e fio. Na metáfora, não, a gente afirma logo. E ao ler, a gente percebe que tem uma comparação implícita, que não está escrita na frase e oração, né? A outra figura de linguagem são três: a comparação, metáfora, a metonímia. Metonímia é a troca de uma palavra por outra, e elas têm uma relação de proximidade. Tem vários tipos de metonímias. Ao exemplo, bebi 2 copos. Na verdade, a gente bebeu foi os copos? Não, a gente bebeu o que? O líquido que estava no interior dos copos. Então aqui tem uma metonímia, você troca, no caso, uma coisa por outra. Ao invés de dizer que bebeu 2 copos de determinado suco ou líquido, você diz só copos. Gosto de ler Machado. Quem seria esse Machado? Está com letra maiúscula. É o escritor Machado de Assis. Na verdade, a gente gosta de ler é o que? Os livros de Machado de Assis. Aí você está trocando o que é aqui? Ao invés de usar a obra dele, tipo o título de um livro, você usa o autor. Você trocou a obra pelo autor. Comprei um Adidas. Você comprou, na verdade, foi um tênis, né? A marca aqui é Adidas. Então, essa metonímia aqui ocorreu através da troca da marca pelo produto. Ao invés de usar o termo tênis, você usa Adidas, que é a marca. É muito comum também a gente dizer, tomei uma Coca-Cola. Na verdade, a gente tomou o quê? Foi a Coca-Cola. Coca-Cola é a marca, né? A gente tomou o quê? O refrigerante de cola. Vamos ver agora mais uns exemplos. Figura de linguagem, metáfora. Explicação. Consiste no emprego de uma palavra em sentido que não é próprio. Resulta da relação de semelhança em que tem duas palavras. O exemplo, meu verso é sangue. Eu posso, de Manuel Bandeira, eu posso transformar numa comparação. Eu falo, meu verso é como sangue. Se tem a palavra como, parece, aí a metáfora se torna uma comparação. Já comparação é quando você aproxima dois termos que tem uma característica comum e você usa uma dessas palavrinhas, como, tal, qual, que nem, parece, ou outras, né? Vamos ver o exemplo de Valci Carrasco.
pois fui visitar uma amiga cuja filha adolescente, de 14 anos, tem o rosto de um anjo de catedral, mas se veste de preto como um morcego. Então, se veste de preto como um morcego. A palavra como está indicando que tem uma comparação, se vestir de preto com morcego. Metonímia é quando a gente utiliza uma palavra trocando ela por outra que tem uma relação de interdependência, que uma depende da outra, como é o caso, gosto de ler, Fernando Sabino. Fernando Sabino é o autor. Na verdade, a gente gosta de ler o que é a obra. Aí, elas são semelhantes porque quando se fala em Fernando Sabino, a gente sabe que ele é um escritor. Se eu gosto de ler Fernando Sabino, fica claro que são as obras dele, mas eu escrevo Fernando Sabino, eu troco. Ao invés de usar a obra, eu uso o nome do autor, ok? No livro de vocês tem vários outros exemplos. Verifiquem lá e façam a atividade. Qualquer dúvida, deixem lá embaixo nos comentários. Até a próxima.